Olá, bom dia. Eu vou aproveitar o tutorial para falar um pouquinho a respeito de animações realizadas com a ajuda da gravidade e dos campos de força. Certamente muitos de nós aí já tivemos oportunidade na escola de ouvir falar sobre a gravidade. E podemos agradecer aí ao Sir Isaac Newton e aos nossos mestres por nos auxiliarem nesse entendimento. Vamos ver como é que a gente pode utilizar tanto a gravidade como os campos de força para fazermos algumas animações físicas dos objetos aqui na área 3D. Nós vamos iniciar o nosso entendimento aqui usando esse objeto simples que é o objeto cúbico. Ele por si só, quando nós não realizamos nenhuma inserção de chave de animação, se nós viermos na janela inferior e clicarmos em Play, veja que a agulha da timeline ela corre e o objeto ele fica estático aqui na área, pois ele não tem nenhum movimento realizado. A gente já viu como é que a gente pode fazer de forma simples a animação inserindo chaves aqui na timeline para fazer com que esse objeto se movimente na área. A animação que eu vou tentar explicar aqui é a animação que não necessitará precisamente nós usarmos a timeline para que o objeto se mova na área. Serão animações aplicadas como nós fizemos aí com os elementos de partículas, só que dessa vez com os elementos físicos. E o efeito físico que eu vou utilizar aqui para tentar explicar é o efeito denominado Read Body. Para nós adicionarmos um efeito físico Read Body nesse objeto, a gente tem que entrar aqui na barra de propriedades, buscar o ícone em forma de uma bolinha de ping-pong e com ele nós vamos ver que entre os efeitos físicos possíveis existe aqui o Read Body. Clicando aqui, com o objeto selecionado, nós adicionamos o efeito Read Body a esse objeto. Veja que o contorno do objeto ele ficou com a cor de linha, uma espécie de verde ou azul claro. Isso mostra que o objeto já tem o efeito aplicado. E as propriedades do efeito que foi aplicado ao objeto irão aparecer aqui na barra de efeitos físicos. Vocês vão ver aqui, ó. O tipo que eu apliquei é um Read Body no modo ativo. Esse objeto ele tem uma massa que vocês vão ver aqui no valor de 1. Essa massa, quanto menor, torna o objeto mais leve, quanto maior, torna o objeto mais pesado. Aqui agora, se nós viermos na barra Timeline, com o efeito físico aplicado, note que nós não fizemos nenhuma inserção de chave aqui. Porém, ao darmos o Alt A ou Play aqui embaixo, o objeto ó, despenca. Eu vou afastar um pouquinho aqui a área. E esse despenque do objeto se deve ao quê? A uma propriedade física que abrange a questão da gravidade aplicada aqui à cena. E vocês vão notar aqui que na timeline vai surgir uma linha laranja na parte inferior, que é justamente a animação física que o efeito de gravidade está fazendo sobre o objeto, está puxando o objeto para baixo. Nós já vimos que na aplicação aí das propriedades de partículas, quando nós clicamos aqui, se nós adicionarmos aqui partículas ao objeto, vou clicar o New aqui, tá? Depois eu vou excluir. Nós vamos ver que quando nós queremos desabilitar as propriedades de animação pelo efeito de gravidade, a gente roda essa barra de rolagem aqui nas propriedades de partículas e a gente encontra um campo chamado Field Weights. Clicando nessa setinha esquerda, a gente tem aqui todos os campos de forças que promovem a ação sobre as partículas. Então, se eu der aqui numa animação, ó, as partículas caem e o objeto também cairá. Então, para eu poder anular o caimento das partículas, eu posso zerar essa opção de gravidade. Vamos então excluir aqui as partículas, o meu desejo no tutorial, e vamos deixar apenas com o efeito físico Read Body. Como é que eu anulo esse efeito de gravidade desse objeto caindo em relação ao efeito físico Read Body do tipo ação? Nesse caso aqui, se nós rolarmos, vejam que nós não temos essa guia chamada Field Weights. Então é necessário que a gente venha aqui na barra de propriedades no ícone que representa esses três objetos aqui, que é o ícone das propriedades de cena referente ao objeto, e vocês vão ver que eu tenho ó, uma guia que é denominada Gravity, que é a gravidade. Essa guia ela está selecionada. Se ela estiver selecionada, quando eu der animação, o objeto cai. Se eu desativar, se eu der animação, não há gravidade, o objeto vai ficar estático aí na área. Selecionando aqui a gravidade, notem que eu tenho três coordenadas que representam as coordenadas espaciais divulgadas aqui na área. A coordenada x, que é representada pela linha vermelha, que é onde
A seta vermelha está apontando tanto no sentido da seta como no sentido inverso. A coordenada y, que é a seta verde, tanto para a direita como para a esquerda, e a seta azul, que é a coordenada z, tanto para cima quanto para baixo. Essa ação de animação do efeito de gravidade aqui, ela ocorre porque nesta propriedade aqui, que é a coordenada z, com um valor negativo de menos 9,81. Ora, vamos relembrar aqui, que foi assunto aí de um tutorial anterior, que nós temos na área espacial o que nós chamamos de marco zero. É justamente onde está aqui o cursor 3D na sua inicialização. Esse pontinho aqui está indicando que esse é o centro da nossa área espacial. E nós já vimos que todos os valores que saiam a partir desse pontinho em relação às setas são denominados valores positivos. Então, tudo que vier daqui para cima são valores positivos de z. Tudo que vier daqui para a direita são valores positivos de y. Tudo que vier daqui no sentido a seta vermelha são valores positivos de x. E vimos também que todos os valores contrários a esse ponto em relação à direção da seta, ou seja, daqui para baixo, são valores negativos de z. Daqui para trás são valores negativos de x e daqui para a esquerda são valores negativos de y. Tá? Então, os valores que nós ponderarmos aqui serão os valores atribuídos à movimentação de gravidade junto ao objeto. Então, quando nós temos aqui um valor menos 9,1, o que eu estou dizendo aqui no sistema é que esse objeto terá uma velocidade de menos 9,1 no sentido contrário quem? A seta azul. Ou seja, são valores negativos. Então, ele vem do marco zero para baixo. Então, por isso que quando eu dou a animação aqui, ele vai pegar esse valor que nós atribuímos e vai despencar com essa condição que nós relacionamos aqui nessa coordenada. Se eu quiser alterar esse parâmetro, eu posso, por exemplo, chegar aqui em Z, clicar e colocar o valor zero. O valor zero, eu estou dizendo que o objeto não sofrerá animação. Então, se eu der animação, aqui veja ó, que o objeto não sai do lugar. Por quê? Porque aqui ele não tem nem valor positivo e nem valor negativo. Se eu quiser dar um valor positivo aqui, de 5, por exemplo, der o Enter. Veja agora que se eu voltar a animação para o frame 1 e der o play, o objeto, em vez de cair, ele vai voar, ou seja, vai subir. Então isso é bem interessante para a gente que quer fazer um efeito de um foguete subindo, de uma bola de ar subindo, entendeu? Então é a partir daí que a gente vai ter um embasamento para usar essas animações tendo como base a gravidade para fazer o efeito junto ao read body. Então eu posso dar o play e o objeto sobe criando um efeito legal. Quanto maior esse valor aqui, mais rápido o objeto irá subir. Por exemplo, se eu der um valor aqui 60, Enter, veja que quando eu der o play, o objeto sobe mais rápido, a velocidade é maior. Quanto menor, vou dar o 1 aqui, ele sobe com mais lentidão. É evidente que esse valor aqui, ele também vai sofrer uma influência com o objeto selecionado, vamos entrar aqui no modo físico, desse valor aqui de massa dado ao objeto. Se eu der um valor mínimo a essa massa aqui, o objeto será um objeto mais leve, ele subirá com mais velocidade. Se eu der um valor maior aqui, ele subirá com menos velocidade, porque o objeto se tornará mais pesado. Então, se nós viermos utilizar essas configurações aqui do efeito físico read body em relação às configurações que nós temos aqui de gravidade, a gente obtém algumas animações bem interessantes. E quero mostrar a vocês que a gente não está vinculado somente a esse descer ou subir. Eu vou zerar aqui a coordenada z, deixar em zero. Eu vou utilizar aqui um valor negativo em x. Deixar um valor aqui menos 5. Como é um valor negativo, ele irá em direção contrária a quem? A seta. Porque ele é um valor negativo. A partir de quem? Do ponto zero. Então, se eu vier aqui e der animação, veja que o objeto dá ré. Bem, vamos voltar ao centro. Se eu quiser fazer com que ele ande para frente, eu utilizo aqui, por exemplo, 7. É um valor positivo, então ele vai andar em direção à seta. Da mesma forma, eu posso zerar aqui
e posso dar um valor positivo para y. Vou dar o valor aqui 4. Se eu der a animação, o objeto corre em direção à seta. Voltando ao início, vou dar um valor negativo, -5. Se eu der a animação, o objeto vai no sentido esquerdo, contrário à seta. Mas a gente pode, por exemplo, utilizar todas essas coordenadas com valores para fazer o objeto se deslocar utilizando as informações relacionadas a cada coordenada. Exemplo aqui, eu vou utilizar o y com um valor 5, que é um valor positivo, ou seja, ele vai em direção à seta, e vou usar o valor z com um valor positivo 5. Então ele vai andar no valor positivo de y e no valor positivo de z. Então, o valor positivo em cada um vai fazer com que o objeto ande de forma inclinada. Se eu der animação, observe que ele vai no sentido 5z e no sentido 5y. Então, ele vai dessa forma aqui, utilizando essa informação. Se eu fizesse com um valor negativo, -5 para y e -5 para z, voltando a animação ao passo zero, quando animarmos, veja que ele vai no sentido contrário. Então é através dessa opção aqui, nesse ícone de propriedade cena, que nós podemos alterar os efeitos gravitacionais, utilizando o Read Body como exemplo aqui, para fazer essas observações e criar algumas animações interessantes. Eu vou zerar aqui apenas os valores e vou deixar o z com o valor padrão, que é -9,81. E se retornarmos agora ao frame 1 e dermos animação, o objeto despenca aqui normalmente. Eu vou anular aqui a gravidade, pessoal. Olha, eu vou desabilitar. Aqui, se eu der animação, o objeto não sofre ação nenhuma. Eu posso utilizar alguns objetos que o Blender 3D disponibiliza, que são objetos denominados campos de força. Eu já falei sobre esses campos de força em uma diversidade de tutoriais. Vamos relembrar alguns principais dele aqui. E para nós adicionarmos um objeto campo de força, eu vou usar aqui o Shift A com o cursor na área e vou buscar essa opção chamada Force Field. Veja que eu tenho uma relação aqui de diversos campos de força. Esses campos de forças influenciarão aí na animação física junto ao objeto. Eu vou utilizar alguns exemplos básicos aqui para a gente entender. Então, eu vou usar de início o campo de força Wind, que é o campo que vai gerar aquela simulação de vento. Clicando nele, ele já está aqui. Vou usar a tecla Z para ver a visão wireframe. Aqui na visão wireframe, notem que o objeto está aqui dentro do cubo, por isso que nós não estávamos enxergando no modo sólido. Eu vou selecioná-lo, vou dar um S de escala para aumentá-lo, só para a gente ver, e vou voltar a nossa visão ao modo sólido. Notem que esse objeto aqui, ele é composto de círculos paralelos e tem uma seta amarela indicando uma direção. Ele é um objeto vento e o que ele vai fazer é gerar vento junto ao objeto. Lembra-se que nós tiramos a gravidade do objeto e o objeto ficou estático? Se nós viermos aqui e dermos o play agora, o objeto aos pouquinhos começará a ter uma animação aqui na área. Por que aos pouquinhos? Porque esse objeto que nós adicionamos, ele vem por padrão com uma força fraca. Selecionando ele e clicando aqui no ícone de propriedades físicas, nós temos acesso às propriedades referentes a esse objeto. Qual é o tipo que nós estamos usando? Um Wind. Se nós clicarmos aqui, a gente pode mudar esse objeto para qualquer tipo de objeto de força aqui disponível, tá? Mas vamos mantê-lo aqui no Wind para o nosso entendimento. Veja que eu tenho aqui uma referência chamada Strength. Essa referência, que é um slider ou caixa deslizadora, como podemos chamar, ele representa a força que esse objeto está empregando em relação ao efeito de vento junto à cena. Veja que o valor aqui é 1. Imagine se eu coloque aqui, vou clicar aqui na caixinha, vou botar o valor 20, vou dar o Enter. Eu aumentei de 1 para 20. Veja o que é que acontece agora. Aqueles círculos que representavam o objeto Wind, eles se afastaram. O que ele está me dizendo aqui é que a força aplicada agora é uma força maior. Então, quando eu vier aqui e der o play aí embaixo, o objeto subirá com mais velocidade. Quanto maior esse valor aqui, mais rápido o objeto subirá.
Quanto menor, mais lento ele subirá aqui na área. Então, o efeito vento ele vai promover essa ação. Vou afastar aqui um pouco a tela, digamos que eu queira dar um valor maior aqui, 70, Enter, e vou voltar ao frame 1 para começar a animação. Veja que agora o objeto já vai mais rápido ainda na movimentação de um efeito feito pelo vento. Utilizei alguma chave de animação aqui embaixo? Não. Toda a animação aqui foi gerada pelo próprio programa e é uma animação promovida pelo efeito físico, utilizando os recursos aqui de gravidade e os recursos de campo de força. Vamos então aproximar, vamos excluir esse objeto wind. Quando eu seleciono e dou X, veja que essas propriedades que estão aqui na direita sumirão. Pronto. Vamos adicionar a área com Shift A, um outro objeto de efeito físico. Vamos utilizar aqui como exemplo o Vortex. Veja que ele surgiu com suas propriedades físicas na barra. Vamos dar um S de escala para aumentar. Vocês vão ver que tem esse twist aqui, que é o efeito que nós aplicaremos. Ele está apontando nessa direção o efeito. E nós vamos agora selecionar o objeto cúbico, teclar Shift D para fazer uma cópia. Vamos colocar essa cópia aqui, arrastando-a. Shift D, outra cópia, vamos colocar essa cópia aqui arrastando. Eu vou selecionar o cubo original, com o botão direito, vou encostar o cursor aqui e vou puxá-lo para essa ponta. Veja que eu tenho 3 objetos fazendo parte da minha cena. É evidente que essas cópias aqui, que foram cópias desse objeto cúbico, elas terão já adicionadas às suas propriedades o efeito físico de Body, porque o original tinha. Então, se eu selecionar aqui e vier, vocês vão ver que o efeito de Body está aplicado aqui a estas cópias. Tá? Então, selecionando o objeto Vortex e voltando aqui às propriedades dele, veja que a força aplicada aqui é uma força de 1 inicial. Se eu der animação, vocês vão ver pequenos movimentos, como se o twist estivesse aí fazendo já o efeito na cena. Claro que se eu vier aqui e aumentar esse valor para um valor 15 e der o Enter, voltando a animação e animando, vocês vão ver que o efeito ele decorre de forma mais rápida. Vamos voltar ao frame 1. Vamos mudar aqui o tipo para o tipo chamado Force. O Force ele tem a capacidade de impulsionar os objetos. Então, se eu vier aqui com a animação, ele começa a empurrar os objetos. Trazer esse aqui para baixo, fica um pouquinho fora desse círculo que nós temos aqui. Você vai ver que ele começa a empurrar, impulsionar os objetos em pontos distintos. Vamos voltar ao passo zero e vamos selecionar o Force Field. Vamos mudá-lo aqui para um formato de turbulência. O turbulência, veja que quando nós utilizamos, ele cria uma tribulação dos objetos aqui na área. Se nós aumentarmos essa força para uma força aqui de 30, por exemplo, e dermos animação, veja que os objetos começam a se movimentar de forma turbulenta aí na área, tendo como base esse campo de força que está aplicando o efeito de animação junto à cena. Bem, eu só quero dizer a vocês o seguinte: a gente pode utilizar todos esses campos de força. Cada campo de força vai haver configurações. A exemplo desse aqui, turbulência, ele trabalha com tamanho, com fluxo, com os nós e as sementes. Além de experiências com a forma esférica, tubular e cônica. Então vocês podem testar e experimentar essas configurações na medida que vocês aplicarem esses campos de força para criarem essa animação. Com isso, a gente já percebeu que a gente pode se utilizar, sim, de elementos físicos para fazer animação, independente de utilizar a timeline para gerar essa animação aqui na cena. É evidente que para nós salvarmos em vídeo, nós vamos ter que fazer aí o procedimento de fazer uma animação, seja na câmera, seja nos objetos, aqui na timeline, para promover o vídeo. Mas no caso de experimentos, a gente pode usar esses recursos, independente de ter ou não a inserção de chaves quadros aqui na timeline. Que vocês comecem a fazer experiências com esses objetos de campo de forças
e também com a gravidade para gerar alguns efeitos bem legais aí no projeto de vocês. Meu agradecimento e forte abraço.